Investir em qualquer coisa sem analisar esses fatores pode levar à ruína. Fala pessoal, aqui é André do canal Aposentar em 10. Aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre finanças, educação financeira e investimentos. No vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre o que está por trás do investimento, em que muitos vão afoitos à rentabilidade, aos melhores investimentos possíveis, e esquece alguns fatores básicos que precisamos estar avaliando antes de decidir no que investir. Então, sem mais delongas, vamos lá aqui ao vídeo. Antes de investir, temos que pensar um pouquinho sobre a nossa educação financeira, né? Então, se a gente conseguir investir sem uma educação financeira, é o mesmo que a gente construir uma casa sem uma fundação. Pode até dar certo, se você, por sorte, pegou um terreno em um bom clima. Mas, uma grande tempestade pode ter que ela venha abaixo. Então, é justamente o que essa imagem ela representa, né? Então, aquela casa que você constrói, aquele investimento que você faz, só por rumores, só por ouvir que alguém falou que é bom, sem estar estudando a fundo, ou sem entender o que está por trás daquilo, ou até sem se educar, né? Ela mostra que você pode até conseguir construir aquela casa, construir aquele patrimônio, mas a base dela não é sólida. Então, pode ser que em momentos de crise, em situações em que você precisa desfazer, ou em situações que você precise trocar o seu pensamento, você não consiga, porque você não construiu a sua estratégia. Você apenas comprou e especulou. Então, a gente tem que o investimento ele é diferente da especulação. E só para desmentir muitas outras pessoas, né, vem dizer aqui que investir não vai te deixar rico, investir não deixa ninguém rico, né, a não ser que a pessoa tenha sorte. E quando a gente está pensando em investimento, a gente não está querendo atrelar a sorte, porque a sorte ela pode ser tanto positiva quanto pode ser negativa, né? No caso, o azar. A gente não quer depender disso, a gente quer segurança. No entanto, o investimento ele vai acelerar o processo de você alcançar esse objetivo, essa riqueza, o patamar que você deseja atingir. Então, por exemplo, se eu tiver R$ 100 por mês durante 10 anos, só guardando, eu vou ter R$ 12.000 guardados. No entanto, se eu pegar esses mesmos R$ 100 pelos mesmos 10 anos, investindo, eu vou gerar um patrimônio de 23 mil investidos. Ou seja, quase o dobro, né? Então, eu vou pensando o quê? O investimento, ele acelera, ele multiplica aquilo que você guarda, principalmente ao se tratar de longo prazo. Então, quando a gente tem que investimento, ele é um fator que vai te fazer alcançar a riqueza, ele só vai te fazer alcançar esse patamar se você já está a caminho disso. É como se ele encurtasse o caminho que você vai ter para o caminho da riqueza, né? Ele pega atalhos, ele consegue fazer com que você vá mais rápido, mas ele vai te guiar pelo mesmo caminho que você já está seguindo. E aí, vamos ver um pouquinho do investimento em relação ao tempo, né? Então, quanto mais tempo você estiver investindo, maior é o impacto dos investimentos. Aquele mesmo panorama, né, de R$ 100 em 10 anos, são 23 mil investidos. Ou seja, você pagou durante esses 10 anos 12 mil, R$ 100 por mês, e teve fruto dos investimentos 9 mil, né? Então, só o investimento ele rendeu para você 9 mil. Se pensar num período de 20 anos, né, o dobro do período, você pagou num total 24 mil. No entanto, os frutos do investimento foram 75 mil, 3 vezes mais do que você colocou. Quanto maior o tempo que você passa investindo, maior a rentabilidade, maiores os lucros, maior a chance de você alcançar aquele objetivo, aquela riqueza, aquele patamar de vida. E a gente vem para a renda passiva, né? E algo tão falado que é renda passiva, né? Então, renda passiva é justamente aquela renda proveniente dos seus investimentos. É uma renda que você ganha apenas por ter capital alocado, sem estar aqui trabalhando ativamente para ela. Se passivamente você ganha. Se você não fizer nada, você ainda ganhará aquela renda. Então, voltando àquele patamar, né? Eu tenho que R$ 100 por mês em cerca de 6 a 7 anos investindo,
vão te pagar cerca de R$ 100 por mês de renda passiva para todo o resto da vida. E aí o que é isso? Então aqui a gente tem aquele pequeno patamar, não, mas só R$ 100 é um valor tão pouco. Mas pense assim, se eu passar 6 anos e pouco, 7 anos, investindo uma quantia, aquela quantia que eu estou investindo todos os meses, eu vou receber para o resto da minha vida. Então, é como se você trabalhasse por 6 anos e durante o resto da sua vida você recebesse o mesmo salário que você está depositando. Então, por exemplo, se você tem um salário hoje e conseguisse investir todo o seu salário durante todo esse período de 6 a 7 anos em investimentos seguros, né, de uma baixa rentabilidade, não precisa ser algo tão alto, rentabilidade segura, você vai ter, depois de 6, 7 anos, aquele salário para o resto da vida. É como se você acelerasse aquela sua aposentadoria. Então, imagine alguém que tem um salário mínimo. Se ele conseguisse investir esse salário mínimo de R$ 1.320 todos os meses durante 6 a 7 anos, ele teria, depois desse período, R$ 1.320 para o resto da vida dela. E, caso falecesse, iria ficar para os filhos, caso eles falecessem, iriam ficar para os netos, diferente do que acontece no nosso INSS, né, em que, quando a pessoa falece, aquele direito é perdido e o governo apenas embolsa aqueles valores, né? Ou reduz as suas despesas pagando aposentados pensionistas. Mas agora vamos pensar um pouquinho sobre curto e longo prazo, né? Investimentos em uma reflexão um pouquinho sobre curto e longo prazo. Então, apesar de eu achar 7 anos não ser um prazo tão curto, vamos analisar esse panorama. Com R$ 100 investidos entre 6 e 7 anos, vão te pagar R$ 100 por mês de renda passiva para o resto da vida. No entanto, R$ 100 por mês investidos em 35 anos, ou seja, 5 vezes mais, vão te pagar R$ 6.400 de renda passiva para o resto da vida. Aí vem aquela situação, o MEI hoje em dia ele paga por volta de R$ 71 todos os meses para poder, depois de cerca de 30, 35 anos, poder se aposentar com um salário mínimo que é R$ 1.320. Então, se ele tivesse, em vez de pagar R$ 71 para o governo, investindo esses R$ 100 durante 35 anos, ele sairia com um salário de R$ 6.400. Então, cerca de 4, 5 vezes mais do que o que ele ganharia só por estar pagando o imposto do governo. No entanto, o imposto do governo ele é compulsório, a gente tem que estar pagando ele, para a gente poder estar se protegendo, fazendo aportes por fora, pensando nessa rentabilidade futura. E você me pergunta, André, eu não tenho tanto tempo, o que eu posso fazer? Antes de mais nada, deixa o like aqui no vídeo, segue aqui o canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Pensando em não ter tanto tempo, a gente tem que aquilo, né? A gente pode aumentar a quantia que a gente investe. Por quê? Porque a quantia que a gente investe, ela é diretamente proporcional ao quanto a gente vai ter investido ou quanto a gente vai ter de rentabilidade. Então, se eu investir R$ 1 e esse R$ 1 me deu R$ 100, se eu investir R$ 2, esses R$ 2 vão me render R$ 200. Ela é proporcional. Então, é justamente isso. Se você aumentar a quantia que você investe, você aumenta também o seu valor investido, o valor de rentabilidade e seu valor futuro. Outra forma é caso você não tenha como aumentar essa quantia, né? Não tenha como gerar novas rendas, não tenha como reduzir suas despesas para estar investindo, vem justamente a parte final, né? Que é o que muita gente foca, que é qual o melhor investimento. E aqui eu vou trazer para vocês que o melhor investimento ele é muito relativo com o perfil de cada pessoa. Mas, simplificando para essas pessoas que têm pouco capital, a gente ouve muitas pessoas falando sobre diversificação e tudo mais, o melhor investimento talvez seja aquele que te dê uma maior simetria. Então, para quem não investe nada e começa a investir, a perda ele vai perder pouco, né? Porque ele começa a investir pouco. Mas a possibilidade de ganho é muito grande. Então, investimentos mais arriscados talvez sejam mais vantagens nessa parte de início, em que você tem pouco capital. Porque aí você consegue alavancar o seu capital, né, transformar ele em um valor muito maior, e a partir daí está diminuindo seus riscos em investimentos mais seguros.
Já para quem já tem uma grande quantidade de capital, talvez tenha que conservar um pouco esse capital, né, em investimentos mais seguros para você não ter uma perda, porque já que eu tenho um capital, eu posso perder bastante, né? Diferente de quem não tem nada e começa a investir. E a partir dessa mitigação dos riscos, né, de você investir em investimentos mais seguros, você vai estar acelerando o seu processo de investimento sem muito risco. Mas também vale a pena ter uma pequena parcela em investimentos um pouquinho mais arriscados para conseguir alavancar também cada vez mais e acelerar ainda mais o seu processo. E aqui está a nossa gota de hoje, né? Então, vamos para aqui do canal. Basta entrar em Golders.social que você vai poder estar resgatando colecionáveis aqui do canal. E com esses colecionáveis você pode estar participando de sorteios, premiações e muito mais. Então basta entrar em Golders.social e digitar antes de investir. Esse é o nosso código de hoje. E você vai ter aqui a nossa gota em comemoração a justamente a educação financeira, que é o primeiro passo para investir, né? Entender um pouco sobre o que está por trás do investimento e os conceitos para estar investindo. Então foi isso, pessoal. Só queria trazer alguns conceitos bem simples sobre o que é investimento. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre justamente essa parte de risco e oportunidade, né? O porquê que eu tenho que eu construir uma carteira diversificada. Será que eu não posso arriscar mais para ter mais oportunidade de ganho? A gente vai debater um pouquinho sobre essa situação. Eu espero vocês aqui no canal. Até a próxima.